capítulo 1, versículo 1 de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e de sua mulher Noemi, e de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E chegaram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, estou lendo o versículo 19, eu dei um salto aí, não falei com vocês, versículo 19, assim pois foram-se ambas até que chegaram a Belém. Pulei do 6 para o 19, né? E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta a Noemi? Feche os seus olhos, fale com Deus. Peça ao Senhor para falar contigo agora. Apresente sua fome, sua sede a Deus agora. Apresente sua expectativa a Ele. Espírito Santo, nós te convocamos aqui neste lugar mais uma vez. Já sentimos tua presença aqui no meio dos louvores, e agora é a hora que queremos te ouvir através da tua palavra. Fala conosco, Deus, de maneira que só o Senhor sabe. Fala conosco, Deus, de uma maneira que só o Senhor entende, porque só o Senhor conhece as mais profundas das nossas necessidades. Toca o nosso íntimo, o nosso coração agora, Pai. Ah, Espírito Santo, que não falte pão, que não falte o vinho, que não falte a água, que não falte o azeite, Pai, mas que o Senhor tenha liberdade para nos saciar nessa noite, e mais do que isso, que o Senhor nos encontre famintos, que o Senhor nos encontre sedentos aqui neste lugar, Pai. Nós pedimos pela tua manifestação, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Meu amigo, aleluia. Te esperamos nos corações. Pega o microfone, me ajuda aí. Vem com cura, adora Ele, adora Ele, adora Ele. Tira mais um minuto de adoração ao som leve dos instrumentos. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer? Levante sua voz. O que dizer? O que fazer quando Ele vem?
aqui. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama a ti. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Se isso é real para você, dá um glória a Deus aí. Aleluia. Isso, adora Ele com as palmas. É para Ele dar o seu melhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. 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 Queridos, a história de Ruth, ela já foi amplamente pregada e discutida. E apesar de estarmos lendo no livro de Ruth, não quero focar em Ruth hoje, mas eu quero focar em uma família. A família a qual Ruth acabou sendo inserida por meio de um casamento que não durou muito devido à morte do seu marido. A Bíblia fala no capítulo 1 que lemos, versículos que seguem por todo o capítulo, mas em especial do 1 ao 6, a história de uma família que a Bíblia faz uma questão de narrar os nomes. E a gente tem algo nessa família que é muito anormal dentro da cultura bíblica, que é a descrição do nome de pai, de esposa, de filhos, de nora. E isso, se você for ler a genealogia bíblica, você vai ver que não fazia muito parte da tradição. Mas por que o escritor do livro de Ruth, ele faz questão de registrar tudo isso? Porque existem muitas revelações escondidas nos nomes de pessoas e lugares que fazem parte dessa história do capítulo 1. São detalhes que merecem o destaque, merecem a nossa atenção. Por quê? Porque eles revelam história atrás da história, revela razão por trás da razão. O Senhor tem nos levado nesses dias a refletir muito a respeito de alguns nomes, porque o nome ele carrega muita coisa e a gente precisa entender, compreender os nomes que a gente libera. E eu deixo já uma chave para você de algo que faz parte de uma outra mensagem que traremos em outro dia. Mas esteja pronto para liberar novos nomes para coisas que você nomeou debaixo de uma mentalidade menor. Tem muita coisa que a gente nomeou debaixo de uma outra mentalidade e que agora a gente vai precisar nomear de novo, vai precisar falar de novo. Teve muita coisa que um dia a gente olhou como Pedro olhou para aquele cesto da visão e chamou de imundo, e o Senhor disse: não, Pedro, eu já santifiquei. E agora, debaixo de uma nova visão, de uma nova mentalidade, a gente vai ter que voltar dando novos nomes, porque nomes falam de governo.
Então essa família é uma família que tem nomes muito intrigantes. O versículo 1 começa uma informação extremamente conflitante, que inclusive eu selecionei para ser o tema dessa mensagem: casa de pão. O texto diz que havia fome na terra, e na sequência revela, está falando especificamente da cidade de Belém de Judá. Então havia fome em Belém de Judá. Agora, o que nos chama a atenção dentro desse texto, e o primeiro nome dessa história, é a palavra Belém. Porque Belém quer dizer exatamente casa do pão, a casa que fornece pão, a casa onde se faz pão, ou como nós chamamos aqui no Brasil, padaria. Belém é o lugar onde as pessoas vão para ser saciado. O nome dessa cidade é exatamente casa de pão. É um lugar para onde você vai se saciar, é um lugar para onde você vai para matar a fome, é um lugar para onde você vai para comprar aquilo que você gosta e que você tem para o seu sustento. Afinal de contas, pão é um símbolo da alimentação básica de todo indivíduo. Mas o texto inicia já no versículo 1, dizendo que havia fome na casa do pão. O lugar que deveria alimentar está sofrendo fome. O lugar que deveria fornecer comida está passando fome. O lugar que deveria alimentar outras pessoas está passando necessidade. Então a Bíblia já começa no versículo 1 dizendo: houve uma grande fome. Aonde? Em Belém, na casa do pão. E deixa eu chamar a tua atenção aqui para algo que faria muito mais sentido se estivéssemos aqui num café de pastores ou algo do tipo, mas eu sei que eu estou falando aqui com homens e mulheres que Deus tem já projetado para lideranças futuras. Toda casa de pão, quando para de fornecer o pão, ela abre brecha para as pessoas se alimentarem de outros lugares cujo alimento não é confiável. Toda vez que a casa do pão não fornece o pão necessário, está abrindo brechas para que pessoas sem propósitos, pessoas que ainda não entenderam do evangelho, eles saem, comprem comidas ou busquem comida em ambientes que não é fonte de alimentação para ele. A casa de pão precisa fornecer pão, ou ela vai abrir uma brecha para que outros, aqueles que ainda não têm o entendimento da graça, saiam procurando alimento em qualquer lugar e eles se contaminem por uma comida envenenada. Mas existe um grupo de fiéis que quando o pão começa a faltar na casa do pão, ao invés de correr para criticar, ao invés de sair para comer na primeira esquina, eles correm para a cozinha, eles se apresentam na frente de uma amassadeira. São aqueles envolvidos, compromissados, que estão sempre dizendo: eis-me aqui, conta comigo, nós vamos restituir o pão que precisa para casa, nós vamos restituir o alimento, não vamos deixar o nível baixar, não vamos deixar alimento faltar, porque nós estamos aqui, vamos trabalhar juntos para isso. Existe sempre um remanescente que ele não vai fugir de Belém, mesmo que Belém passe necessidade. Existe sempre um remanescente que não vai fugir de Belém, mesmo que Belém passe escassez, mas ele vai correr para frente de uma amassadeira, de um cilindro, vai se apresentar para alguém que está liderando a padaria e dizer: conta comigo, Belém vai ter pão de novo, Belém vai ter alimento de novo, Belém vai voltar a saciar e sustentar pessoas, porque esse é o lugar que Deus levantou para alimentar aqueles que aqui procuram. Infelizmente, nem só desses vive a igreja. Há sempre aqueles que nos momentos de adversidade fogem. Há sempre aqueles que nos momentos de adversidade eles se vão. Ao invés de tentar resolver, eles saem falando mal. Aqueles que além de não ajudar ainda atrapalha. Eles sentam na mesa do salão e esperam ser servido. E quando o serviço não chega, quando alguém diz: olha, hoje o pão está escasso, olha, hoje o pão não tem suficiente, aqueles que não têm propósito nem compromisso com a casa vão embora. Aqueles que não têm
propósito nem compromisso com a casa, eles a abandonam. Servem na bonança, mas abandonam quando as coisas apertam. Serve quando tudo está prosperando, mas abandona quando as coisas ficam difíceis. Quem são eles, pastor? São os Elimeleques, aqueles que dizem: olha, o pão está pouco, não tem para todo mundo. É o famoso farinha pouca, meu pirão primeiro, e se não posso fazer isso, eu não fico. Se eu não tiver a prioridade pão suficiente, eu não vou ficar. Belém não pode faltar pão, é bem verdade, mas se vier a faltar, por favor, ao invés de fugir para a próxima porta que você encontrar, corre para a cozinha e diz: Senhor, conta comigo, me usa para mudar o cenário da casa. Vai ter dias que a casa vai estar pegando fogo, irmão. Vai ter dia que a gente vai estar aqui, o cenário vai estar pronto, o balcão vai estar cheio. Vai ter dias que você vai chegar aqui, o pastor e a pastora vai estar baqueados. Vai ter dia que você vai chegar aqui e talvez naquele dia a gente não vai ter a palavra de ânimo que você queria, porque a gente também é gente. Às vezes é a gente que está precisando. Então nesse dia é o dia que você vai levantar da mesa onde você é servido, e você vai para trás do balcão e dizer: pastor, descansa aí, hoje eu ajudo a servir. Descansa aí, hoje eu ajudo a alimentar. Descansa aí, hoje conta comigo, porque eu quero fazer alguma coisa aqui também. Descansa aí, conta comigo, pastor, porque não vai faltar pão em Belém. Aleluia. Eu quero profetizar que Deus vai levantar muitos padeiros aqui na nossa Belém, amém? Será que já tem algum que já chegou por aqui? Homens e mulheres que não vão deixar o pão acabar, que não vão deixar faltar nada, não, mas vai dizer: Senhor, conta comigo. Eu amo suficientemente essa casa para dizer: Senhor, eis-me aqui, Pai, conta comigo para mudar o cenário. Que a gente crescer juntos, vencer juntos. É igual casamento, na saúde, na doença, na prosperidade, mas às vezes na falta. Eu vi essa semana os nossos queridos Sérgio e Cida, que cuidam do social, e eles colocaram lá no grupo e mandaram no privado para os irmãos, dizendo: irmãos, estamos precisando ajudar uma pessoa. Havia alguém precisando de uma cesta em caráter de emergência. Eles me procuraram ali depois do culto e falaram assim: pastor, veio tanto que a gente vai dividir para 2 famílias. Uau! Você pode dar uma salva de palmas pela vida de vocês. Foi vocês que fizeram isso em cerca de 4 horas de relógio. É sobre isso. Pessoas que não vão embora porque faltou, não. Você vai dizer: conta comigo. O balcão vai continuar cheio, alguém vai continuar servindo, aquela família foi assistida, e tem um pouquinho mais ali para a próxima que precisar. É sobre o que Deus já está fazendo. E Ele vai contar com quem? Ele vai contar com pessoas. Mas os Elimeleques não são um desses. Se ninguém me serve pão, eu vou sair, vou procurar lá fora. Seu nome é Elimeleque. Qual o significado de Elimeleque? O meu Deus é rei. Olha que nome bonito. O meu Deus é rei. Eu não entendo como alguém que carrega um nome tão bonito pode ser tão desnorteado. Então o homem cujo Deus é o rei de Israel quer fugir de Israel para se alimentar debaixo de um reinado do inimigo. O homem cujo nome é meu Deus é rei está querendo ir para uma terra de pecado para se alimentar do reinado do inimigo. O Elimeleque, ele tem uma esposa, e a Bíblia faz questão de falar o nome dela. O nome dela é Noemi. Noemi é a mulher do meu deleite, a mulher que me dá alegria. Esse é o significado do seu nome. Aquela que dá alegria, aquela que dá deleite, gozo, alegria. Então o homem que serve ao Deus rei, que mora na casa do pão, que é casado com a mulher que dá alegria, esse homem tem 2 filhos. E quando os filhos de Elimeleque nascem, ele resolve colocar os nomes de Malom e Quilion. E você vai perceber que não está no texto por acaso. Nasce o primeiro filho, o nome desse rapaz é Malom. Ele coloca o nome do menino de Malom. Malom para a gente só parece um nome qualquer porque a gente está no Brasil. Mas para quem estava em Israel, Malom em hebraico é o doente.
Imagina um filho nascendo e o pai colocando, Eduardo, o nome do filho, o doente, o enfermo. Imagina a profecia que está sendo liberada sobre a vida desse menino no seu nascimento. Ele vai ser doente. É o homem cujo Deus é rei, que mora na casa do pão, que tem a mulher que o alegra, mas ele está tão insatisfeito com tudo que ele começa a amaldiçoar sua própria geração. Aí nasce o segundo filho, a gente diz, ele vai abençoar o segundo. Não, ele bota o nome do menino de Quilion. E o que é Quilion? Aquele que não tem força, o fracassado. Olha os nomes que esse homem está colocando nos seus filhos. Então agora ele tem dois filhos, o doente e o desfalecido, o enfermo e o fracassado, aquele que vive doente e aquele que não tem força para nada, aquele que só vive na cama e aquele que não tem disposição. Por quê? Porque ele é desfalecido, é fracassado. E quem jogou essa maldição nele? Seu pai. Os filhos crescem, dois pais com nomes proféticos, dois filhos com nomes de maldição. Alguém que viveu a bênção, mas que não soube abençoar. Tem seus destinos traçados por uma maldição jogadas por pai. Deixa eu te dar um alerta aqui, porque na paternidade espiritual ela é de baixo para cima. A biológica tu não escolhe, a espiritual sim. A paternidade biológica é de cima para baixo. Você não escolhe de quem você quer ser filho. Mas a paternidade espiritual ela é de baixo para cima. Você tem que entregar seu coração a quem você confia. Tem muita gente entregando seu coração a gente que não tem destino para dar. Está cheio de Elimeleques por aí que não sabem nem o próprio destino, mas estão se dispusendo, se desafiando a nomear pessoas, a governar sobre pessoas, a dar destino para pessoas. E qual é o destino que Elimeleque está distribuindo para os seus filhos espirituais? É o doente, é o fracassado, é o que não tem força, é o que vive enfermo. Ele só tem maldição para dar, mas está cheio de gente se colocando sob a aba dele. Então fuja dos Elimeleques, ou não reclame do que você está sendo ministrado. Elimeleque resolve ir embora da casa do pão. Afinal de contas está faltando pão. Eu vou ajudar? Não, eu vou embora. E ele vai para onde? A Bíblia diz que ele vai para as terras de Moabe. O que é Moabe, pastor? Moabe é terra de incesto, terra de libertinagem, a terra do pecado. O homem que tem Deus como rei, que é casado com uma mulher que o alegra, que mora na casa do pão, está abandonando tudo e levando sua família para uma terra de pecado. Porque ele está de cá olhando, dizendo: os de lá tem pão, os daqui estão com fome. Os de lá estão saciados, eu aqui estou padecendo. Os de lá parece que só prospera, e eu aqui estou enfrentando diversidade. Não, mas parece que os do mundo te amam. Eu sei que já falou isso no seu ouvido, porque senão você não era nem crente. Todo crente já passou por esse conflito com o inimigo, onde o inimigo começa a te mostrar pessoas lá de fora, dizendo: olha lá, parece que ele está melhor do que você, parece que ele está prosperando mais do que você, parece que quando você estava lá, você estava melhor, parece que lá as coisas estavam dando mais certo. Elimeleque não conseguiu discernir a voz do diabo, e ele segue aquela voz, e o pior, ele conduz sua família junto com ele. Ele sai da casa do pão e vai para a terra do pecado. Ele para de ouvir a voz de Deus e vai ouvir a voz do inimigo, e ele conduz sua família à perdição. Como era de se esperar, o salário do pecado é morte. Elimeleque chega ali, tempos depois ele morre. A Bíblia não fala de que ele morreu. Agora sua esposa tem dois filhos para criar, o doente e o fracassado. Os meninos crescem, casam. Ruth órfão é o nome das esposas que eles tomaram para si. Só que o doente morre. Não dá para ir muito longe com uma maldição dessa. E o fracassado vai logo a seguir acompanhar o irmão e o pai. Agora Noemi está na terra do pecado, longe da casa do pão, longe da família, sem o esposo, sem os filhos, acompanhado de duas noras, do qual uma já se dispôs a voltar para casa. E ela está implorando, dizendo: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Eu não sou mais alegria, eu quero ser amargurada.
Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara. Por quê? Porque eu agora sou amargurada. Eu não sou mais alguém que carrega alegria. E por que, Noemi? Porque um dia eu morei na casa do pão. Um dia eu morei em um lugar onde eu tinha tudo. E o que aconteceu, Noemi? Veio uma adversidade, veio uma fome na terra, veio uma falta na terra. O que vocês fizeram? Eu segui alguém que não tinha destino para me dar, e fui parar numa terra de pecado. Fui parar numa terra que oferecia prosperidade, mas que na verdade só me deu morte e destruição, meu irmão. Se você segue gente que não tem destino, que só tem reclamação, vai lhe custar a maldição que muda o teu nome de bênção para amargurado. Vai lhe custar destinos que te tiram de um ambiente de bênção para um ambiente de amargura. Em nome de Jesus, hoje o Senhor te chama para que seus ouvidos sejam abertos, sua sensibilidade seja atiçada, e você não troque a casa do pão por ofertas momentâneas. Deus continua cuidando de você. Está difícil, mas segue. Está difícil, mas permanece. Está difícil, mas não desiste. Está difícil, mas não vai embora. Ah, pastor, as coisas estão apertando demais na presença, mas permanece na presença. Porque na casa do pão pode até faltar o pão da terra, mas não vai faltar o pão da vida. E onde houver a presença de Deus, Ele vai colocar tudo no lugar. Enquanto tivermos a presença de Deus, Ele permanecerá nos sustentando, mesmo em meio à adversidade. Não, eu vou embora para Moab, porque se eu ficar aqui eu vou morrer de fome. Eu imagino a família indo embora e ainda aconselhando outros, porque normalmente quem sai não sai sozinho. Não, bora embora com a gente. Quem ficar aqui vai morrer. Quem ficar aqui vai se acabar. Belém não tem mais nada pra gente não. Belém acabou. Belém é só seca. Belém é só prova. Belém não. Belém esquece casa de pão. Deus não está fazendo mais nada em Belém. Graças a Deus ninguém seguiu eles. Aí a gente vai para os versículos que a gente leu, versículo 19, e vai mostrar Noemi voltando de cara quebrada para o lugar onde antes houve fome, para o lugar de onde saíram falando mal, para o lugar de onde saíram crendo que todo mundo ia morrer. Olha o que diz o versículo 19: assim pois foram-se ambas, ela e Ruth, até que chegaram a Belém. E sucedeu que entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e dizia: não é essa Noemi? Versículo 22, dá um salto para a gente aí. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, que veio dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da colheita das cevadas. Epa, deixa eu chamar a tua atenção para dois detalhes aqui. Primeiro, versículo 19, elas voltam para o lugar de onde elas disseram: quem ficar morre, quem ficar acaba, quem ficar não tem solução, quem ficar vai sofrer amargura. Mas agora ela é amargurada e a cidade está viva. Agora ela está com perca, mas a cidade está todo mundo bem. Agora ela perdeu um monte de coisa, mas por lá ninguém perdeu nada. Ela agora está vivendo luto, mas a cidade está vivendo vitória. Ela está voltando para o lugar de onde ela saiu, dizendo: não, quem ficar aqui vai se dar mal. Mas quando ela retorna com a cara quebrada, a Bíblia diz: a cidade vem encontrá-la. É a cidade que se comove por ela, é a cidade que quer ajudar ela, é a cidade que vai mudar a situação dela. Que cidade é essa, pastor? É aquele que não fugiu da prova, é aquele que não fugiu na luta, é aquele que não foi embora na adversidade, é aquele que não foi embora quando as coisas apertou, é aquele que não desviou quando as coisas ficou difícil, é aquele que não desistiu de tudo porque as coisas não estavam do jeito. Eles estavam lá, eles estavam bem, eles estavam prontos para socorrê-la, eles estavam prontos para mudar
o cenário dela, eles estavam prontos para mudar a situação dela. Versículo 22 tem mais uma revelação. Eles não só estavam lá, mas a Bíblia está dizendo era tempo de colheita. Ei, a Belém que ela saiu porque tinha fome, agora tem pão. Belém tem pão, Belém tem colheita, Belém tem alimento, Belém tem saúde, Belém tem prosperidade, Belém tem sustento, porque Deus não abandona a casa do pão. Aleluia! Vou voltar para Belém. Lá deve estar tudo acabado. Não, o povo de Belém está desfrutando. Eu vou voltar para Belém porque lá eu tenho uns conhecidos, mas eu imagino que lá não tem mais nada, não. O povo de Belém está colhendo. Colhendo o que? O que eles plantaram no meio da seca, o que eles plantaram no meio da adversidade, o que eles ficaram plantando quando outros foram embora, o que eles ficaram cuidando quando outros abandonaram tudo. Quem permaneceu, Deus está cuidando, meu irmão. Quem permaneceu, Deus está fazendo prosperar. Quem permaneceu, Deus está zelando. Quem permaneceu, Deus está dando bênção. Quem permaneceu, Deus está realizando o sonho. Quem permaneceu, Deus está atendendo a oração. Em nome de Jesus, não desista. Em nome de Jesus, não para. Em nome de Jesus, não volte atrás. Não abandone tudo. Você vai se arrepender, porque quem ficar, Deus está cuidando. Quem ficar, Deus está prosperando. Quem ficar, Deus está atendendo. Quem ficar, Deus está cuidando de milagre. Em nome de Jesus, quem permanece na casa do pão, permanece sendo sustentado por Deus. É Ele que sustenta quem mora na casa do pão. E por que, pastor, Deus cuida tanto de Belém? Porque quando Deus colocou aquele nome na cidade, não tinha a ver com pão de padaria. Ele falava do pão da vida que ia nascer naquela cidade muitos anos depois. Ele falava do Cristo, menino da manjedoura, que nasceria na cidade de Belém. Alguém vai dizer, na cidade de Belém nasceu o Salvador. Ah, mas de lá, terras de Nazaré, pode vir alguma coisa boa daquele lado, mas o Senhor cuida de quem está lá. O Senhor sustenta quem está lá. O Senhor zela de quem está lá. Alguém vai dizer, é só um lugarzinho. Não, aquilo lá não vai dar em nada. Ah, meu irmão, volta daqui uns dias e veja o que Deus fez. Volta daqui uns tempos e veja o que Deus cumpriu. Volta daqui uns tempos e veja o que o Senhor está fazendo, porque tudo que Ele falou está de pé, e Ele cumprirá todas as suas promessas no meio da sua igreja. Aleluia! Não faltará motivos para você desistir. Não faltará motivos para você se afastar. Salmo 73, Asaf se vê nesse conflito com Deus. Quem era Asaf, pastor? Asaf foi aquele homem que adorou na tenda de Davi. Então quando Salomão inaugura o templo, pelo menos 20 anos de construção, então já tinha uns 30 que o Asaf estava aposentado. O Salomão vai chamando um músico, vai chamando outro, e a Bíblia diz que reúne 4.000 levitas para o louvor. Salomão olha e diz, ninguém tem a unção do Asaf. Então trazem um velho, talvez numa cama, quem sabe não aguentava mais nem ficar de pé, aposentado há 3 décadas. Asaf começa a reger um louvor, e a Bíblia diz, quando eles começam a adorar, a nuvem da glória desce no meio do templo, e as pessoas não conseguiam ficar de pé, porque a presença era palpável, era visível, ela podia ser tocada. A Shekinah de Deus desceu na casa pela adoração desse homem. Mas no Salmo 73, esse Asaf, ele diz, no meio das minhas adversidades, meus pés quase se desviaram. Eu olhei para fora e vi os ímpios prosperando mais do que eu. Eu olhei para fora e vi os ímpios vivendo bonança enquanto eu tinha adversidade. Eu dediquei minha vida à adoração do templo, e agora eu tenho dificuldades na velhice e os ímpios prosperam. Ele dá a entender que algum parente seu faleceu e não teve um sepultamento de honra. Então ele diz, eu vi que até na morte eles pareciam serem melhor do que eu.
Asaf entra no conflito, mas ao invés de correr para Moabe, ele corre para o templo, para o lugar onde ele estava acostumado a adorar. Você precisa construir memoriais de bênção, memoriais de honra, para onde você vai correr no momento de adversidade. Quando você investe no altar de sacrifício, você tem para onde voltar quando as respostas falham. No momento de maior medo da vida de Jacó, ele correu para Betel. Por quê? Porque anos antes ele levantou um altar ali, onde ele via anjos que subiam e desciam na escada. E quando ele chega em Betel, ele tem um encontro com Deus. Memoriais de honra. Tem gente que não tem um canto para voltar. Ele nunca viveu um cantinho de oração, não sabe o que é um lugar secreto de dizer: eu oro sempre ali, para poder você voltar naquele lugar e dizer: Senhor, aqui é onde eu me encontro contigo. Asaf diz: quando eu estava quase me desviando, eu voltei para o santuário do Senhor. E quando ele chega ali, sua visão espiritual é aberta, e ele diz: eu vi o meu presente e o deles, e o presente deles parecia melhor, mas aí o Senhor me mostrou o futuro deles, e eu vi o quanto eu era abençoado. O Senhor me mostrou o final deles, e eu vi que Deus cuidava de mim. O Senhor me mostrou para onde eles estavam indo na vida posterior, e eu vi que Deus zelava da minha vida. Oh, meu irmão, volta para Belém, volta para a casa do pão, volta para o lugar onde Deus fala contigo, volta para o lugar onde Deus te sustenta. Deus não vai te deixar abandonado no meio da adversidade. Processos passam, sim, adversidades passam, mas o propósito permanece. Falava sobre isso aqui ontem à noite. A adversidade passa, mas o propósito fica. A adversidade vai embora, mas o propósito permanece. E quando você vê o propósito se cumprindo, você diz: Deus, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Noemi ainda vai voltar para pegar da cevada que a gente está aqui plantando, e eles estão dizendo: pega, Noemi, se serve, Noemi, pega tudo que é seu de volta. Por quê? Porque nós estamos prosperando na casa do pão. Eu não sei qual é a proposta que o inimigo já te fez. Eu não sei qual é a proposta que o inimigo já te lançou. Mas uma coisa é certa: se você decidir permanecer no meio dos seus pensamentos de desistência, no meio dos seus pensamentos de que não tem mais jeito, talvez o inimigo já te disse que não vale mais a pena. Olha, não vale mais a pena. Para que lutar? Para que batalhar tanto por Deus? Para que sacrificar tanto? Mas o Senhor hoje te chama para o santuário, para o lugar onde a presença se manifesta. Não é lá no átrio que você vai ter resposta, não é do lado de fora. Ele te chama para os pés da arca da presença, onde você se prostra diante do trono do Santo dos Santos, que você sente o Senhor afagar os seus cabelos no meio de momentos que deveriam ser de adversidades. Você sente o Senhor te consolar no meio dos seus momentos mais difíceis. E ainda que por ocasião da prova Ele não te fale uma palavra, você levanta dali dizendo: Ele esteve comigo hoje. Só quem já viveu lugar secreto sabe o que é isso. É você levantar de uma oração onde é dia de prova, o professor não pode falar com você, mas você levanta dali e você sabe: Ele estava aqui, eu senti Ele passou aqui. Eu sei quando Ele chegou, eu percebi quando Ele ficou do meu lado, eu sei que Ele permaneceu aqui comigo. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Fique de pé, eu quero orar por você. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos.
O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, Espírito Santo. Eis aqui os teus filhos, Pai. Quantos momentos de lágrimas, quantos momentos de adversidades, e que o inimigo soa os nossos ouvidos dizendo: deixa tudo, vai para a terra de Moabe, e esconde de nós a morte que Moabe tem para os servos de Deus. Esconde de nós que Moabe é lugar de morte. Mas aqui há muitos, Pai, e posso dizer que todos, porque eles estão aqui, que eles preferiram estar em Belém, que eles preferiram permanecer na casa do pão, mesmo quando parecia faltar tudo, que eles preferiram permanecer na casa do pão, mesmo quando pareceu que tudo ia dar errado. Eles saíram de casa hoje, alguns não tiveram a melhor semana de suas vidas, alguns não tiveram uma semana muito agradável, com notícias agradáveis, mas eles vieram, Deus, e estão aqui te adorando, celebrando, jubilando, porque eles acreditam que o Senhor vai mudar o cenário, eles acreditam que o Senhor vai mudar a situação. Ah, Deus, toca agora a vida dessas pessoas, toca o coração delas, toca o ser delas, Pai, e muda a história. Vai ter colheita em Belém, Deus, vai ter pão em Belém, Deus, os teus filhos vão desfrutar de milagres, Deus, porque onde a tua presença está, o cenário é mudado. Onde a tua presença está, a situação é mudada. Onde a tua presença